Bom, esse aqui vai ser uma aula bem básica em tempos de crise, tá? Não é aprofundado, viu? Bem básico, como iniciar a ventilação mecânica dos pacientes, principalmente para médicos que não têm experiência em ventilação mecânica ou tão pouco, tem pouca experiência também, tá bom? Então, repetindo, não é uma aula profunda. Vou mostrar só parâmetros básicos de como iniciar ventilação mecânica. Recomendo estudar a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica da AMIB, tá? Que tem conceitos para vários tipos de doenças, tá bom? Isso aqui vai ser apenas uma aula básica, tá bom? Meu nome é Alexandre Francisco, sou cardiologista e intensivista, atuo no estado de São Paulo. Então, repetindo, aconselho um estudo mais profundo na diretriz de ventilação mecânica da MIB, tá? E artigos, se você quiser aprofundar. Mas o objetivo deste, repetindo, é mostrar conceitos básicos de ventilação mecânica, tá? O ideal para o médico é saber a altura do paciente, porque o peso que é usado em ventilação mecânica não é o peso do paciente, mas sim é o peso predito ou ideal em literatura americana, né, chamado de ideal, que utiliza a altura do paciente. A fórmula é essa aqui embaixo, tá bom? Pela altura em centímetros, tá bom? O ideal é saber a altura do paciente, ok? Para você calcular o peso predito. Não é possível em todos, tem paciente que não sabe, tem família que não sabe. Em tempo de coronavírus, tudo pode ter contágio, ou seja, a fita métrica para medir o paciente no leito também não é recomendado, tá? Mas o ideal é você saber a altura do paciente para calcular o peso predito para você iniciar os parâmetros ventilatórios. Se não for possível, você vê uma altura aproximada desse paciente. Isso não é o ideal, estou falando em tempos de crise, tá bom? A fórmula é essa aqui, ok? Geralmente, as nutricionistas têm, elas sabem peso, altura e dos pacientes, né? Consulte a evolução da nutricionista, converse com a família, se o paciente estiver lúcido, converse com ele, tenha sempre a altura desse paciente para você saber o peso predito ou o peso ideal. Você tem que saber, igual celular e televisão, você tem que saber quais são os botões do ventilador da tua instituição, ok? Chega no plantão, vê os parâmetros. Existem os parâmetros que você quer instituir no paciente, e existem os parâmetros de alarme, que é o que você não quer para o paciente, ok? Existe também uma coisa chamada respaldo ou backup, que os respiradores, quando há uma apneia, por exemplo, dependendo do tempo que você instituiu para a apneia, para te alarmar, entra o respaldo ou backup. Mas saiba, basicamente, que existem os controles, que são o parâmetro que você quer, e tem os controles que são os alarmes que você também vai querer, ok? Bom, modos ventilatórios. Para iniciar, você vai ter que colocar o paciente no modo controlado ou assisto controlado, tá? Você pode ventilar ele a volume ou a pressão. A volume, você tem a vantagem de saber o volume corrente desse paciente para instituir uma ventilação protetora, ou seja, uma ventilação que não vai distender o alvéolo do paciente e produzir lesão de ventilação mecânica. Você tendo modo volumétrico, você consegue controlar o volume corrente do doente. Mas também tem o modo pressórico. O modo pressórico você vai controlar a pressão. Então vai ter menos barotrauma nesse doente. Você vai conseguir limitar a pressão deste paciente, mas você não vai ter o controle do volume corrente desse mesmo doente. Então, os dois métodos têm vantagem e desvantagem, tá? Mas não há uma superioridade do pressórico pelo volumétrico e nem do volumétrico pelo pressórico, tá bom? Então, você entubou o paciente, coloca ele em modo controlado, tá? Escolhe volume ou pressão, tanto faz, não há superioridade de um para o outro, tá? Fração de oxigênio varia de 100 a 21%, ok?
O ideal, intubou o paciente, coloca uma fração de inspirada de oxigênio de 100%, tá? E você vai controlar essa fração inspirada de acordo com a tua gasometria ou de acordo com o seu oxímetro de pulso. Num local que você não tem gasometria disponível, você vai pela oximetria de pulso, desde que o oxímetro esteja confiável, ou seja, um paciente chocado ou com esmalte, ele não vai ter uma oximetria confiável. Então, o ideal é a gasometria arterial. Baseado nisso, você tem que alcançar uma saturação acima de 93%. Alcançou isso, você vai trabalhar com a fração inspirada que levou a este nível de saturação de oxigênio, tá bom? Você também ficar com fração inspirada de 100% no teu respirador pode produzir lesão por excesso de oxigênio, por hiperóxia. Isso também é uma lesão pulmonar, não é bom ficar 100% para sempre, ad eterno. Então, a cada 20 minutos, meia hora, você mexeu no parâmetro do respirador, você colhe uma gasometria e ou controla pelo oxímetro de pulso. Entendeu? Intubou, 100% de fração inspirada de oxigênio, vê no oxímetro, está acima de 93, você vai reduzindo e vai titulando essa fração inspirada de oxigênio de acordo com o teu oxímetro de pulso. O ideal é a gasometria, ok? Tem que manter uma saturação entre 93% a 97%, tá bom? Bom, volume corrente. No modo pressórico você não vai alcançar isso. Agora, no modo volumétrico, você tem que ter 6 ml por quilo predito. 4 a 8 em média, mas estipulando 6 ml por quilo predito, que é aquele peso pela altura, você vai ter o que nós chamamos de ventilação protetora. Isso vai impedir a distensão dos alvéolos e lesão produzida pela ventilação mecânica, tá bom? Então vai estar lá escrito tida o volume ou volume corrente. Você calcula 6 ml por quilo predito. O peso predito é o peso que você viu em altura, tá bom? Ah, eu quero o modo pressórico. Então você vai colocar uma pressão 10, 15 e fica monitorando o que o respirador vai te mostrar de volume corrente alcançado, tá? Tente alcançar um volume 6 ml por quilo predito, mesmo usando o modo pressórico, pressão de 10 a 15, pressão inspiratória. Porém, pressões muito altas, acima de 20 até 40, pode produzir barotrauma. Então, a menor pressão possível que alcance um volume corrente de 6 ml por quilo predito, se for possível. Mas esse parâmetro no modo pressórico você não vai ter, tá? Você não vai ter o controle exato do volume corrente, mas tente alcançar isso, mas não use pressões altas que você vai produzir barotrauma no teu paciente, ok? Modo volumétrico 6 ml por quilo predito, ou modo pressórico, uma pressão de 10 a 15 inicialmente, e vai vendo qual o volume corrente que vai dando no teu respirador. Frequência respiratória, em torno de 12 a 16. Qual é o teu objetivo? Uma pressão arterial de CO2 entre 35 a 45 na gasometria. Se eu não tenho gasometria, eu posso usar o capnógrafo? Sim. O capnógrafo é 1 a 3 milímetros de mercúrio abaixo da CO2 da gasometria. Então, 35 a 45, no capnógrafo é de 32 a 42. Tá? E você também tem o parâmetro fluxo expiratório ou relação IE, que é índice de expiração. Você tem que manter entre 1 para 2 e 1 para 3. Isso aqui é parâmetro fixo inicial, tá? Então, uma frequência respiratória de 12 a 16 para alcançar um CO2 na gasometria de 35 a 45 ou na capnografia de 32 a 42. E usa a relação INS-EIS, que tem um botão relação INS-EIS em alguns pacientes, em alguns respiradores, perdão, de 1 para 2 e 1 para 3. Repetindo, frequência respiratória de 12 a 16, uma CO2 de 35 a 45 na gaso, de 32 a 42 do capnógrafo, tá bom? Fluxo,
ou tempo inspiratório para manter a relação ins-ex de 1:2, 1:3. Problemas: paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a relação tem que ser maior, 1:4, 1:5, tá bom? Por quê? Porque ele tem dificuldade de eliminar o CO2, então você tem que ter um tempo expiratório maior. E você, no paciente que já é previamente sabido que é um DPOC, você também não pode normalizar a CO2 dele. Ele tem uma CO2 mais alta, ele tolera, desde que você não tenha uma acidose. A acidose respiratória pode produzir carbonarcose, né? Então você tem que ter você tolera um CO2, exceto em caso de hipercapnia permissiva, mas aí já é um método ventilatório mais avançado, para intensivista, o emergencista e anestesista que já tem estudos mais profundos de ventilação mecânica. Que eu estou falando, método básico, frequência respiratória 12 a 16, mantém o CO2 35 a 45, no capnógrafo 32 a 42, relação ins-ex 1:2, 1:3. O DPOC já é um outro tipo de relação ins-ex e um outro tipo de CO2. Eu estou dando esse toque porque a tua gasometria, se você às vezes normaliza um CO2 no paciente DPOC, você vai ter uma dificuldade depois de extubar esse paciente, tá bom? Então, o básico é esse, o DPOC, o asmático, já é ventilação mecânica para especialistas, ou se você quiser aprofundar, dá uma lida na diretriz de ventilação mecânica da AMIP. Então, estou falando modo básico, inicial, para quem não tem experiência em ventilação mecânica. Sensibilidade, tá? No modo controlado, paciente sedado, tá? Você vai ter o modo controlado do ventilador a tempo. Agora, no modo assistido, você vai ter a sensibilidade, né? Você vai colocar a menor sensibilidade que não produza autodisparo. O que é autodisparo? Secreção, o respirador dispara. Batimento cardíaco, o respirador dispara. Manipulação do doente, o respirador dispara. Ok? Então a sensibilidade é menor desde que não produza autodisparo. Vou botar uma sensibilidade de 4, 5 pacientes, vai ter que respirar a alma, fazer um esforço respiratório gigantesco para o respirador disparar. Então também deixa o paciente confortável, ok? Sensibilidade é a menor possível, desde que não haja autodisparo. PIP, pressão expiratória final positiva, é o que eu mantenho o alvéolo aberto, o alvéolo aberto no final da expiração. O ideal, PIP, 3 a 5. O paciente está com SARA. SARA já é uma outra situação, ok? Existem vários grupos, uns fazem manobra de recrutamento máximo, PIP decremental. Tem os seguidores do estudo ART, que você já vai direto na tabela PIP low, que vai estar no slide posterior. Se você tiver um paciente com SARA, mas o critério de Berlim, que eu também vou postar para você a seguir, ele diz o que é um paciente com SARA, tá bom? Paciente que não tem SARA, PIP de 3 a 5, ok? Se você tiver um paciente já com SARA, você vai ter que usar a tabela PIP low, segundo o estudo ART, mas existem centros que usam tomografia de impedância, que provavelmente não é o teu caso. O teu caso na emergência, lotada, cheio de pacientes com coronavírus, vários médicos correndo para lá e para cá nas emergências, e você está perante um respirador mecânico. Então, PIP 3 a 5, tá bom? Paciente com SARA, que eu vou mostrar no slide posterior, já se usa a tabela PIP low. Mas existem alguns autores dizendo que o PIP no COVID, que o paciente não tem problema de complacência, tem que ser um PIP menor também, ok? Mas modo basicão, PIP 3 a 5. O paciente está com saturação baixa com esse PIP 3 a 5. Eu preciso de uma FI maior, de um PIP maior, aí eu vou te mostrar agora a tabela. Tabela PIP low, essa tabela acima, por exemplo, o paciente está com uma FI de 100, você não consegue abaixar
você trabalha com PIP de 18 a 24. Problema do PIP: diminui retorno venoso, paciente choca, paciente fica hipotenso, você vai ter que usar droga vasoativa, você às vezes vai ter que repor volume se ele for fluido responsivo, ou seja, se ele responde a volume através de testes de fluido responsividade. Então o PIP elevado é um problema na parte hemodinâmica, tá bom? Agora o paciente está com SARA, você diagnosticou SARA, você pode usar tabela PIP low, mas use o menor PIP possível, porque se ele estiver instável, você vai ter que reduzir esse PIP. Se você não conseguiu controlar essa instabilidade hemodinâmica, você vai ter que reduzir esse PIP, mesmo que seja nessa tabela PIP low, mesmo que fure essa tabela, você também não vai poder ficar com o paciente chocado o tempo todo, ok? Critério de SARA, definição de Berlin é essa: tempo de início, 1 semana após a agressão. Agressão é o insulto, né? A doença, né? Origem do edema: não é insuficiência cardíaca e também não é paciente encharcado que botar no soro glicosado a perder de vista, aquela hidratação exagerada. Não, se for isso, você tem que tirar o volume, não é SARA. O paciente foi encharcado de soro. Isso não é SARA, é paciente encharcado, hipervolêmico ou com insuficiência cardíaca. A SARA você tem que descartar insuficiência cardíaca e descartar excesso de soro. O raio-x, alterações no raio-x ou tomografia que não seja explicada por atelectasia, derrame pleural, tumor e nódulo. Às vezes a imagem é um tumor, não é SARA, então tem que saber isso. Relação PaO2-FiO2. FiO2 é do teu respirador. Quantos por cento de oxigênio o teu respirador está dando? Você colocou lá. PaO2 eu vejo na gasometria. Eu divido a PaO2 da gasometria arterial pela FiO2 do teu respirador. Se o valor for menor que 300, mas entre 200 e 300, você tem uma SARA leve. Se está entre 100 a 200, é uma SARA moderada. Se for menor que 100, teu paciente tem uma SARA grave, desde que o PIP seja maior ou igual a 5, ok? Esse aqui é o critério de Berlin. Então, SARA é isso aqui, critério de Berlin, ok? Não é paciente sobrecarregado de volume, encheram de soro, não é paciente com insuficiência cardíaca, tá bom? E a imagem pulmonar tem que ser explicada por alguma coisa que não seja nódulo, derrame pleural ou atelectasia. Tá bom? Esse é o critério de SARA. Critério de SARA, você usa o PIP low, que é o mais rápido que você consegue fazer, e o menor PIP possível para não estabilizar o teu paciente. Tá bom? Tem centro que tem bioimpedância. Eu não estou falando para quem tem centro avançado, tomografia de bioimpedância para achar o PIP ideal, ou eu faço manobra de recrutamento máximo, PIP decremental, que estudo arte, contraindicou, mas tem centros que questionam esse estudo. Não estou falando para você, estou falando para médico que não está acostumado com ventilação mecânica e precisa de uma decisão rápida. Isso aqui é SARA, essa tabela. Usa o PIP low, cuidado com o PIP para não chocar o teu paciente. Se for SARA, se não for, PIP 3 a 5. Se você não tem gasometria na tua unidade, como é que eu vou calcular PF, relação PO2 a FiO2, para saber se é SARA leve, moderada ou grave? Existe uma equivalência com a saturação do oxímetro de pulso, desde que o teu oxímetro de pulso esteja confiável, ou seja, não tem esmalte, está com uma curva boa e o paciente não está chocado, que esse você não consegue curva de oxímetro, tá? Então tem essa correlação. Relação PF menor de 400, tem com PIP menor que 8, PIP de 8 a 12, PIP maior que 12, tá? A relação PF menor que 300, 200 e 100. Em verde está a relação saturação do oxigênio no oxímetro sobre a fração inspirada de oxigênio no respirador. Chama relação SF. Essa correlação, você vê se seu paciente é SARA leve, moderada ou grave, sem usar a gasometria arterial. Isso aqui já é uma coisa já até imediata. Você está de frente ao oxímetro confiável e está olhando o teu respirador, minha relação é essa. Tá bom? Pra você saber qual tipo de SARA que você está lidando.
Bom, alarme. Alarme é tudo que você não quer. Se você tem os valores que você quer, você vai colocar os alarmes do que você não quer. Por exemplo, uma pressão inspiratória de 40 vai dar barotrauma. Então você coloca 40 no alarme, aí já é botão de alarme, não é botão de parâmetro, é botão de alarme. Pressão 40. Quando ele chegar a 40, ele vai disparar para você. Tá? Você vê o que está acontecendo. É rolha, é tosse, é secreção, o que está acontecendo? Vê se o seu circuito tem secreção. Se for Covid, não pode desconectar o circuito do respirador. Vai produzir aerossol, vai contaminar a equipe inteira. Então tem que ser circuito fechado, traquequer. Cuidado com a bateria, vê se o teu respirador está na bateria, tá? Vê se o fluxômetro lá na parede está ligado, que às vezes o fluxômetro está desligado, né? Bom, tem que usar traquequer, circuito fechado não é para aspirar, desconectar o respirador, vai voar coronavírus na equipe e nos pacientes ao lado, se tiver aquela emergência lotada de gente, tá bom? Não desconecte o circuito. E se é da analgesia, mantenha o mínimo possível, tá? Aí fica a escolha de cada equipe. Eu quis falar coisas básicas, não é profundo isso aqui. Tem esse blog da relação SF, tem a diretriz da ventilação mecânica, tem estudo arte. Ah, quero me aprofundar em ventilação mecânica. Livro de ventilação mecânica, diretriz brasileira de ventilação mecânica, tudo bem. Tá? Meu objetivo é mostrar rapidamente como se instala uma ventilação mecânica em situação de emergência. O meu objetivo é ajudar. Estou vendo até vídeo de país que está colocando 2 pacientes no ventilador só. Isso aí é catástrofe, né? Isso aí já é desespero. Meu objetivo aqui é tentar ajudar alguém, algum colega, a instituir ventilação mecânica se não houver um outro colega mais habilitado próximo ou mais experiente próximo. E se houver, por exemplo, se o coronavírus no Brasil chegar a níveis catastróficos, como na Itália, quem vai ter que entubar e colocar em ventilação mecânica e sedar vai ser você. Não é um slide profundo, é um slide basicão. Deixe esse alerta para todos vocês. Isso aqui é para ajudar quem não tem experiência em ventilação mecânica. Independente desse slide, desse vídeo, dá uma lida também, vai estudar, estude os protocolos institucionais de pacientes com coronavírus, se proteja, usa EPI, se proteja. Profissionais de saúde são uma grande parcela de pacientes que ficam doentes e até morrem de coronavírus. E se não tiver mais profissionais de saúde, quem cuidará dos outros, né? E também para a gente não levar para nossa família. O objetivo é ajudar. Eu espero não ter sido muito longo, com algumas filigranas. O objetivo é ajudar, tá bom? Esse slide é passível de crítica, tudo é dinâmico, tudo modifica. Tem colega que sabe ventilação mecânica que são craques. Esse vídeo não é para você, tá bom? Deixa esse alerta, esse vídeo não é para quem é expert em ventilação mecânica. Esse vídeo é para ajudar quem está na linha de frente, tá bom? Não vou ficar falando muito mais, senão o objetivo é ser uma coisa rápida, vai se perder. Um abraço, tudo de bom e boa sorte a todos. Que Deus nos proteja.